Olá, eu sou a educadora Luana e vou falar para vocês de um tema ligado à área de geografia, né, sobre a ocupação humana, como que vem acontecendo com essa questão das chuvas que tem acontecido no nosso país. Então vamos ver um pouquinho como que isso funciona, né? A origem, como que é. Falando então da nossa ocupação humana, como que vem ocorrendo? No Brasil, nós sabemos que a partir da década de 50 nós começamos o processo de urbanização, né? Criação de Brasília, né? A cidade de Brasília, nossa capital, dentre outras formas de urbanização. Então as cidades vêm crescendo. Quando as cidades crescem, o que acaba desaparecendo são as nossas áreas verdes. Percebemos hoje o número imenso de condomínios pelas cidades, a vegetação que está cada vez mais escassa, e isso leva a um outro problema, que é a ocupação desordenada e irregular. Ou seja, muitas pessoas não vão morar nos grandes centros, não vão morar nos centros das cidades, então essa ocupação acaba se espalhando e vai para esses terrenos onde tem muitas vezes uma mata nativa, onde tem o leito de um rio, até mesmo nessas regiões praieiras, né, que temos aí uma vasta faixa de vegetação nativa, mas também temos o mar. Então temos uma encosta, são vários fatores aí geográficos que a gente vai estar mostrando um pouquinho para vocês. Dentre esses fatores, um deles é a erosão dos solos, que também é muito importante. Quando essas construções irregulares, elas estão nesses terrenos sem um estudo prévio, né? Estão colocadas ali de forma irregular, desordenada, como nós falamos, o solo sofre erosão. Esse solo vai desgastar e não vai conseguir suportar, digamos assim, o peso dessas construções, não tendo vegetação para auxiliar. Então nós vamos ver nessa foto que nós colocamos aqui do litoral de São Paulo, né, na região de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, nós percebemos que houve, aqui nessa região onde tem esse veículo, que seria Corpo de Bombeiros, né, fazendo o auxílio das pessoas que estão nessa estrada. Mas essa estrada, ela é uma estrada que foi construída em meio a uma encosta na praia, né? Temos aqui, então, esse grande volume de terra que caiu com a chuva, desabou, né? Digamos assim, houve um desabamento e acaba acontecendo um acidente. Então, temos aqui os carros, né? Toda essa região sofrendo com as chuvas, porque os solos estão desgastados, a mata nativa está sendo explorada, está sendo tirada dessa região, certo? Novamente, as imagens mostram para a gente que esse não é um problema recente, é um problema que já vem acontecendo, como esse do Rio de Janeiro, né, em 2010, ou seja, na região sudeste também. Esse desabamento no Rio de Janeiro, ele aconteceu já faz mais de 10 anos, se formos comparar, e o problema continua acontecendo. Como nós falamos, por que a ocupação humana, então, né, onde nós estamos habitando, é dessa forma? Por conta das desigualdades que nós já comentamos muitas vezes, as desigualdades sociais. Aqui vemos o terreno também já erodido, né, com casas em cima, onde tem as favelas, essas formações de ocupação humana que são realmente dificultosas para que a própria vegetação se sustente, né? São áreas de risco. Quando chove, nós sabemos que fica pior a situação dessas pessoas e também a população que não para de crescer. Então, como que esse aglomerado de pessoas vai morar adequadamente? É muito difícil, sabemos de todas as dificuldades que isso engloba, né? Então, essas duas imagens servem não somente para reflexão, mas para a gente ver que é um problema antigo de ocupação humana. Claro que existem outros desastres, outras situações semelhantes, né, em outras regiões que não o Sudeste, mas aqui nós colocamos para exemplificar o Sudeste, tá? Então, olhando essa imagem que nós temos o terreno, nós dividimos aqui como que seria então uma ocupação humana bem dividida, adequada, né? Qual que seria esse modelo, né, se nós formos pensar no Brasil? Então, nós temos um modelo, sim. Pensamos que deveríamos ter, em média, áreas urbanizadas, né? Se a gente for pensar, muito pouco, ó, menos de 5%, 4,8%, que estão localizadas aonde?
mais atrás, onde nós vemos os prédios, né? E se nós pensar aqui, ó, e se nós pensássemos nas áreas agrícolas, menos de 10%, 7,2%, então número baixo também. E quando falamos então da vegetação nativa, a vegetação nativa ela deveria ocupar quase 70% da nossa área. E sabemos que não é isso que acontece, porque a vegetação nativa é justamente ela que vai conseguir manter esses solos sem erosão, segurar tudo que tem que segurar da chuva e, obviamente, o ecossistema ficar em equilíbrio, mas não é isso que acontece. Então, nós percebemos que essa área aqui, que seria a área nativa, ela já foi tirada, explorada para construção de estrada, para construção de condomínios, dentre outras, né? E, por último, áreas de pastagem, que também é necessário para esse equilíbrio da ocupação humana. Aqui a gente tem disposto 23%, então pensamos que não chega a 25%, mas já é um número considerável. Então, se dividirmos os nossos terrenos, né, imaginarmos a nossa cidade, o nosso bairro, com uma divisão semelhante a esse valor que foi proposto, né, que está proposto para o Brasil, que seria adequado, nós vamos ver que estamos longe desse modelo, né? Então, essa imagem, ela serve não somente para que a gente entenda como que deveria ser uma ocupação humana próxima do ideal, mas também para passarmos para os nossos familiares, os nossos amigos, para termos o conhecimento de como que deveria ser, certo? E nesse sentido, então, a gente propõe uma atividade simples, que é folha de sulfite, lápis ou caneta. Se não tiver folha de sulfite, pode ser uma folha rascunho, uma folha de caderno, para que a gente faça um passeio pelo nosso bairro. Mas um passeio observando o nosso bairro, vendo a área nativa, vendo as construções, vendo o que tem de comércio, né? Porque é importante a gente ter essa percepção ambiental do espaço em que a gente se encontra, né? E posteriormente desenhar da forma que você consegue o seu bairro. Por quê? Quando desenhamos, colocamos o nosso olhar. E aí vamos comparar com o que seria o ideal de ocupação humana, qual que seria o adequado, né? Para a gente estar vendo como que está a situação da nossa cidade, às vezes até de algum amigo, algum colega. Então, a atividade proposta é nesse sentido. Após essa atividade, então, proposta, a gente deixa uma imagem também para reflexão, né? Porque eu acho que esse tema é um tema que faz com que a gente pense muito no nosso dia a dia, no dia a dia do meu colega, do meu vizinho, como que está a situação de onde eu moro, quando eu vou para o trabalho. Eu moro numa cidade pequena ou numa cidade grande? Como que funciona, né? Então, aí em dia de chuvas, nós percebemos as pessoas paradas aqui no ponto de ônibus e ao lado nós temos uma placa que fala sobre seguro, né? Médico, seguro de vida. Então, é até um contrassenso que nós temos no nosso dia a dia. Nós deveríamos ofertar para a população uma qualidade de vida, uma estrutura, né, infraestrutura das cidades, do transporte público, porque num dia de chuva se torna um caos na vida das pessoas. Então é nesse momento que nós temos que refletir e tentar perceber o que podemos fazer pelo nosso bairro, pelo nosso amigo, pela nossa cidade, principalmente em situações como essa, em que envolve não somente ocupação humana, mas envolvem as questões do nosso bairro, da nossa cidade, certo? Então essa foi mais uma aula do MOVA, até a próxima!